Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Esse que vos fala, o professor evangelista Melquisedeque. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, lição de número 3 e 4, do livro que tem por tema ou título Hermenêutica Bíblica 1. Semana passada nós gravamos a aula 1 em 2 e cá estamos para darmos continuidade ao nosso estudo, né? Tá, os irmãos que estão no segundo ciclo da ETAD, que Deus possa abençoar e vai com certeza nos abençoar no desfecho, né, do desenrolar, melhor dizendo, desta aula a partir desse momento, tá bom? Os irmãos são sabedores de que estamos neste formato devido à pandemia, mas breve estaremos juntos aí no presencial. Para tanto, eu gostaria de começar a aula de hoje com a palavra de oração. Pai querido, muito obrigado por esse momento, esse espaço que temos de poder falar um pouco mais da Tua palavra através deste livro que é de suma importância para a doutrina bíblica. Continua abençoando os alunos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, um bom dia, boa tarde, uma boa noite, né? Não sei qual é o horário que os irmãos vão assistir esta aula, mas todos são muito bem-vindos. Lição de número 3 vai falar dos princípios básicos da interpretação. E aí nós temos 5 textos. Primeiro é a importância da doutrina, o segundo é a interpretação literal, terceiro, o todo relacionado, quarto, a determinação da verdade doutrinal e quinto, a natureza prática das Escrituras. Eu quero convidar você a abrir o seu livro, esteja com a sua Bíblia aí, ó, do seu lado, e nós vamos embarcar agora neste estudo e já começando no texto 1, a importância da doutrina. Isso, sem dúvida, é algo que o crente assembleiano ou de outras denominações precisa ter no seu coração, o entendimento doutrinário das Escrituras, para nós não cairmos, né, ou incorrermos em algum erro doutrinário que venha divergir daquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé. Portanto, na coluna ao lado, aí na página 48, há a falsa oposição entre a pessoa e a doutrina de Cristo. Os irmãos do século II já estudaram cristologia, né? Ou pelo menos os que já estudaram cristologia devem saber ou precisam relembrar que algumas das heresias surgiram já no primeiro século, né? No tempo em que Jesus esteve aqui desenvolvendo o seu ministério terreno, cumprindo a sua missão, as falsas doutrinas elas vieram a reboque para tentar desvirtuar os primeiros cristãos. Então, a gente vai se deparar com muitas pessoas colocando, né, a sua lente, o seu óculos contaminado nas Escrituras para tentar deturpá-las. Mas o que nós precisamos ter em mente é que a palavra de Deus ela é inerrante. Então a gente precisa ter cuidado com o quê? Com o liberalismo, né? Com a teologia liberal, que encontra aí as primeiras formulações teóricas sofisticadas e buscam opor a espiritualidade cristã ao conhecimento doutrinário. Nós precisamos ter muito cuidado com essas doutrinas que advêm do começo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, e encontrou casa aqui no Brasil. Não obstante, várias seitas, várias heresias que se construíram ao longo da história. Então, nessa lição, nós usamos a doutrina em referência ao que é a doutrina bíblica, que é a palavra de Deus. Então, o estudo de teologia está ligado exatamente a estudar a palavra de Deus e a sua doutrina. Alguém diz assim, mas para que estudar teologia? Vamos colocar Deus no tubo de ensaio? Não é isso. É estudar a palavra de Deus. Todas as religiões, eles têm liturgia, eles têm seus cultos, ele tem os seus ritos, tem as suas regras de fé. Eu estou falando de religiões. Né? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas do mundo. A primeira, o cristianismo, segundo o judaísmo, terceiro, o islamismo.
Agora você imagina as religiões politeístas, né, que acreditam em vários deuses, ou religiões que nem o Totem, que acredita na natureza, no Deus da natureza, enfim, e muitas outras religiões têm todo esse formato. Nós temos a Bíblia como regra de fé e nós precisamos entender isso. Então, há pessoas que passam a vida inteira aí lidando com esses assuntos. Portanto, o principal propósito dessa lição não é ensinar a doutrina propriamente dita, mas dizer o que ela é e dar a noção da sua importância. Não dá para a gente estudar a doutrina aqui exaustivamente, porque o curso aqui ele é rápido, mas a gente vê o panorama e que já nos dá um norte para nós entendermos o que nós estamos estudando. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala da utilidade das Escrituras, que é útil para ensinar o que? A verdade. Para muitos, né? Muitas pessoas, não existe verdade absoluta. Para nós, crentes, sim. E qual é essa verdade? É Jesus. Nós temos algumas referências no Novo Testamento, mas uma das que eu mais gosto é 14,6 de João, que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos, portanto, aí Jesus Cristo como a verdade absoluta, que é o que nós acreditamos. Sempre eu falo nas minhas aulas que precisamos entender que nós acreditamos na palavra de Deus, em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, através da fé. Não há como comprovar cientificamente algumas particularidades ou peculiaridades. Por exemplo, não há como se comprovar pela ciência determinadas curas. Alguém, por exemplo, é curado divinamente, né? A pessoa tem câncer e da noite para o dia ela é curado, faz ali uma bateria de exames, descobre que a pessoa já não tem mais câncer. E isso a ciência não consegue explicar, né? Só o que a gente consegue explicação é a fé, é através da fé. Então, nós temos a fé como nosso esteio, como a nossa base, e a fé é em Cristo Jesus. A doutrina e a teologia, portanto, são, né, importantes, porque aquilo que viermos a crer sobre Deus e sobre o seu plano determinará o nosso comportamento. Nesse tempo pós-moderno, a gente está vendo o avanço, né, de teologias inclusivas, existencialistas, né, desconstrucionistas, alimentadas por uma hermenêutica da resposta ao leitor, em oposição à intenção do autor. Tem questionado o valor das doutrinas, confissão de fé, teologias conservadoras, a fim de incutir na mentalidade cristã valores contrários à palavra de Deus. Isso emergiu, e principalmente da década de 80 para cá, onde o avanço da tecnologia foi assim, significativo, isso se propagou e como se propaga mais rapidamente. Então, todas essas filosofias, todas essas essa linhas de pensamento mais pós-moderna que tentam, de alguma maneira, maquiar o que de fato é a doutrina bíblica, a gente precisa ter cuidado e precisamos ter cautela, correto? Então, há outra razão para a falsa doutrina, que é ainda mais perturbadora, porque nasce dentro da igreja. Infelizmente, muitas das falsas doutrinas nascem no meio da igreja, né? E eu vou mais além ainda, e não se assuste com a frase que eu vou usar, entenda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é usada como porta de entrada para muitas heresias. Por quê? Pela Bíblia? Não. É porque as pessoas têm uma interpretação diferente e usam de má fé para poder conquistar os seus adeptos, né? Então não se assuste, né? Porque a palavra de Deus, ela foi dada ao homem, mas para que o homem possa fazer uma hermenêutica bíblica sadia. Mas é o que não acontece, infelizmente, no nosso meio, não é verdade? Não obstante a isso, as muitas denominações, religiões, os seus sectos, né? As muitas heresias que estão espalhadas, né? Dentro de várias seitas
no mundo. Então nós precisamos ter este cuidado, correto? A gente não pode usar a palavra de Deus fraudulosamente. Nós não podemos usar a palavra de Deus a fim de captar algum benefício próprio. A palavra de Deus ela precisa ser pregada. Outro detalhe nesse texto de número 1 aqui é o liberalismo teológico de Rudolf Bultmann, 1884 a 1976, que foi um teólogo que escreveu a respeito do Jesus histórico e o Cristo da fé. Até esse camarada aí, até por volta do século XVIII e XIX, não se tinha o entendimento ou uma separação de Jesus Cristo enquanto um ser histórico e o Cristo da fé, que seria aí um ser mais metafísico, divino. Então, a partir desse camarada aí, surge aí a semente do existencialismo. Você vai pegar vários autores como Jean-Paul Sartre, Heidegger e muitos outros no começo do século XX que são filósofos existencialistas, né, que têm em cima, né, das suas costas um ar de pessimismo, um ar assim de algo muito pesado com relação à própria vida, né? De não ver muita esperança nessa vida em que nós estamos vivendo. Segundo o qual importa é que as palavras meramente humanas da Bíblia sejam objeto de uma decisão existencial por parte do ouvinte ou leitor, é o que esse camarada traz. Essa ideia foi desenvolvida pela neo-ortodoxia de Karl Barth, em 1886 a 1968, para quem a Bíblia, livro comum, torna-se a palavra de Deus no encontro entre a pessoa e Cristo. E mais tarde a teologia da libertação fabricaria uma espécie de salvação política, que enxerga Jesus como revolucionário, comunista e as doutrinas cristãs ortodoxas como forma de dominação. Então, a gente tem vários autores dessa teologia da libertação, um deles é o Leonardo Boff, né, que foi um ex-padre que foi excomungado na década de 80, salvo engano. Correto? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com esse liberalismo que vem trazer à tona mais concepção humana do que propriamente bíblica. Ok? O cristão honestamente buscando a vontade de Deus, na compreensão da verdade divina, deve ocupar-se muito com as coisas como interpretação, teologia e doutrina. Os princípios apresentados nas lições 3 e 4 são para ajudá-lo a fazer o que Paulo mandou os tessalônicos, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. O seu julgamento é acionado pelo Espírito Santo, que lhe traz, então, entendimento, a verdade, a sã doutrina. Ou seja, a doutrina sadia. Correto? Então, texto 1 nós vencemos aí, tem as atividades, e vamos para o texto de número 2. Lição 3, texto de número 2, fala da interpretação literal. E aqui há um contraponto com aquilo que seria uma linguagem figurada. Uma linguagem literal, ela vai se opor a uma linguagem figurada. A interpretação literal é o significado que se baseia no uso natural ou normal da língua, o sentido comum das palavras. Linguagem figurada é a expressão de uma coisa em termos de outra. Ela apresenta à mente quadros que ilustram outras ideias. Então, no texto de número 2, sobre a interpretação literal, nós vamos ter esse contraponto entre uma linguagem entendida mais literalmente e uma linguagem entendida mais de maneira figurada. Quando a gente fala de uma linguagem figurada ou simbólica e até alegórica, a gente já pensa no livro de Apocalipse, né? Porque tem vários elementos no enredo daquele livro. Então a gente precisa prestar bastante atenção que às vezes em uma hermenêutica que fazemos de determinados textos, ela não pode ser usada simplesmente só no literal, porque existem concepções de uma linguagem figurada para fazer com que nós venhamos entender o todo. Então, a linguagem é um sistema complexo e mutável, ela vai mudando. Ao longo de muitos anos, de uso, as palavras adquirem conotações, variações e significados. Você imagina a Bíblia sendo traduzida do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o espanhol, para o inglês, para o português. Você perde muito
das variações, das conotações, só que você não perde o conteúdo. É por isso que tem muita gente que diz que a Bíblia está errada, que tem partes da Bíblia que estão erradas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente consegue perceber na leitura bíblica algo que parece aos nossos olhos não se encaixar, não é verdade? Algumas passagens, né? Como o homem, por exemplo, lá do tanque de Betesda, né? Que o anjo ia lá de tempo em tempo, ia fazer a água balançar e quem pulasse lá primeiro no tanque era curado. A gente precisa ter calma e cautela, porque existem textos que a gente tem que estudar fazendo uma exegese, ou seja, nós precisamos interpretar e retirar do texto aquilo que de fato é verdade, para a gente não cair em erros doutrinários. E fazer isso ninguém quer fazer. Por quê? Porque você tem que pegar os livros que estão aqui atrás, ó. Dicionários de hebraico, que nem está aqui atrás, gramática hebraico, gramática grego, dicionário grego, e ninguém quer estudar, meu irmão. Ninguém quer queimar pestana nisso, não. As pessoas só querem ler ali a palavra, não, deixa o Espírito Santo dar e nós vamos falar. Mas muitas das vezes nós, quando estudamos, né, nós conseguimos perceber as profundezas. É por isso que é fácil aplaudir, né, esses grandes pregadores aí, né? Porque o camarada sabe um pouquinho mais, né? Às vezes decora uma frase de um livro aí, fala e todo mundo fica, ai meu Deus, ele é um grande pregador. Né? Esse daí não tem para bater, esse é o cara, não é verdade? Não é assim? Mas se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos conseguir encontrar riquezas insondáveis, né? Dentro dessa profundidade bíblica, são as belezas da Bíblia que ela não está restrita a A e B, ela é dada a todos, mas nem todos querem estudar, nem todos querem se aprofundar, não é verdade? Você imagina aí alguém que se aprofunda biblicamente, realmente ele pode trazer tesouros para vasos de barro, não é verdade? Então, nós temos um ponto aqui. Em hermenêutica, o termo literal pode ser associado a conceitos distintos, a saber, sentido literal, interpretação literal e o método literal de interpretação. Sentido literal ou denotativo, significado comum e normal das palavras e expressões, no que se diferencia no sentido figurado ou conotativo, em que acham fenômenos linguísticos como figuras de linguagem, também chamadas de figuras de retórica, ou figuras de estilo, símbolos, tipos, alegorias e parábolas. Então ela se distingue dessa linguagem, ela se diferencia desse sentido figurado. Então ela é o sentido dos conceitos de palavra comum, de sentido de palavras comum, diferente de uma linguagem figurada. A interpretação literal, ela busca o sentido que as palavras e expressões devem ter, conforme o uso racional da língua, observando o contexto. O que é o contexto? Às vezes a gente pega um versículo da Bíblia e precisa fazer com que, na interpretação da Bíblia Sagrada, ela venha caminhar dentro de um contexto. Né? Por exemplo, você pega Jeremias 11, versículo de número 14, né? E você precisa ter a correlação dele com o contexto, ou seja, todo o capítulo 11, o que está falando? Né? Lembra das perguntas da lição passada? Né? O que eu estou estudando? O que é isso? Como que isso veio acontecer? Quando que vai acontecer? Então, algumas perguntas que ajudam a gente no desenrolar das nossas atividades no tocante à hermenêutica bíblica. A interpretação literal também ela compõe um método hermenêutico histórico-gramatical que, fundamentado em princípios da própria palavra de Deus, foi praticado na era dos pais da igreja, em Antioquia da Síria, e revitalizado na Reforma Protestante. Você percebe que os escritores, tanto ali do começo do século I, século II, e depois da Reforma, em 1500, eles se utilizaram desses métodos para poder interpretar a palavra de Deus de uma forma em que nós pudéssemos entender. Hoje é fácil entender a Bíblia, mas lá atrás eles tiveram que abrir o caminho para que a gente pudesse ter um entendimento. Hoje a gente tem vários livros aí, ó, que você pega um versículo e o autor vai lá do livro e comenta e destrincha. Por quê? Porque hoje nós temos essas ferramentas, mas nem sempre foi assim. Já o método literal de interpretação, ela procura interpretar o pé da letra, né? Ipsis literis, sem considerar a linguagem conotativa.
os elementos culturais e históricos, tampouco os aspectos relacionados à ocasião, contexto e propósito da escrita. Veja bem, método literal é ao pé da letra mesmo. O que está ali o camarada já vai entendendo. Esse método encontra-se nas tradições judaica e cristã, e suas implicações podem envolver o legalismo e o obscurantismo, além de partir da suposição de que a verdadeira fidelidade à palavra de Deus depende do literalismo. Não é bem assim. Não dá para você simplesmente pegar, o sábado, então não se pode mais fazer nada. Isso é entender a Bíblia de uma maneira literal. E muitas das vezes nós temos passagens que a gente precisa compreender, interpretar, não na teologia da conveniência. Tá? Eu vou interpretar a Bíblia aqui conforme a minha conveniência. Negativo. Mas também não se pode levar tudo ao pé da letra, né? Senão daqui a pouco o filho que desobedece, que nem está lá, salvo engano, em Deuteronômio, vai ter que apedrejar no meio de toda a comunidade. E a gente não está vivendo numa era tribal, no tempo de Moisés, onde a lei era uma lei baseada em direito coexetudinário, ou seja, no direito dos costumes. Aqui no Brasil, meu irmão, se você fizer isso, você vai preso, porque tem direitos fundamentais. A gente tem uma Carta Magna escrita, a última Constituição, 8ª, em 1988, né, ela preconiza ali todas as garantias e direitos fundamentais que cada cidadão tem. Então a gente não pode sair fazendo as coisas ao nosso bel prazer, interpretando ao bel prazer aquilo que a gente quer. Na parábola O Joio e o Trigo, em Mateus capítulo 13, Jesus faz dela, nos versos 36 e 43, um bom exemplo de como é utilizado a linguagem figurada. E o texto de número 2, ele vai fazer esse bate-bola entre a linguagem literal e a linguagem figurada, que a gente vai ver mais para frente também. E Jesus foi fantástico, né, ao utilizar-se de parábolas para, através das parábolas, nos ensinar ensinamentos do reino dos céus que ele havia instaurado e que veio instaurar aqui na Terra. Então, a gente precisa saber que toda essa linguagem ela faz parte de uma comunicação, né? E essa comunicação da palavra de Deus conosco, ela precisa, né, aclarar os nossos pensamentos para a gente poder, então, reproduzir essa palavra com interesse e firmeza de coração. Um grande problema do método literal está no fato de que a linguagem não se manifesta apenas no sentido comum, mas também em figuras e símbolos que o literalista deixa de compreender. Então, não é muito fácil, né? Às vezes a gente acha que fazer uma hermenêutica da palavra de Deus é coisa fácil. Não, demanda estudo, demanda esforço, e é por isso que a gente precisa compreender isso melhor. Então, alguns grupos eclesiásticos, com receio de incorrer em erros de interpretação, fazem a leitura bíblica literalista, uma característica das igrejas evangélicas, geralmente sectárias, autocentradas, aos quais se tornam fundamentalistas, de modo negativo, porque são defensores de uma visão legalista e estreita ao evangelho, e não porque são apegadas aos fundamentos da fé. Ora, isso nada mais nada menos era o comportamento dos fariseus, dos saduceus, de alguns escribas, dos sumos sacerdotes no tempo de Jesus. Correto? Texto de número 3, o todo relacionado. O Novo Testamento revela o Antigo Testamento. Eu acho isso aqui fantástico. Por quê? No texto 3, da página 52, você vai ter aí a revelação progressiva e unidade das Escrituras. 40 autores de diferentes regiões, pessoas de diferentes lugares, foi dada a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela se completa, e o Novo Testamento revela o Antigo. Você pode estudar, por exemplo, Levítico e Hebreus, e você vai ter ali uma maravilha de entendimento dentro de uma hermenêutica, de uma exegese bíblica bem feita. Por quê? Porque vai assim vai fechar, né? Vai se combinar. E olha que interessante, o escritor aos Hebreus, e que ninguém sabe quem foi o autor, revela ali, né, o antítipo, né? Nós temos ali no Antigo Testamento o tipo de Cristo, a figura, né, por exemplo, de Melquisedeque, como um sumo sacerdote que não tem genealogia, e nós temos agora o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, a gente consegue ver ali um casamento perfeito
do Novo com o Antigo Testamento. A gente não pode sair usando de maneira vã, de maneira pífia, de maneira simplesmente para massagear o ego dos outros, interpretar a Bíblia conforme a gente acha que ela deve ser interpretada e ponto final. Não, a gente precisa relacionar a Bíblia como um todo. Nós precisamos compreender que a revelação da palavra de Deus foi dada de maneira progressiva e existe essa unidade na Escritura. Então a crença deve ser comprovada pela revelação do Novo Testamento. Os ensinos do Antigo Testamento lançaram o fundamento histórico. O que é o fundamento? Pega uma casa. A casa não começa sendo construída do teto, ela começa a ser construída da fundação, da base. E ali na base precisa ter concreto, cimento, areia, brita. O negócio precisa estar sólido para a casa não cair, não arrebentar. Lembra do desfecho do Sermão da Montanha, capítulo de número 7, a partir do versículo 24 do livro de Mateus? Você vai ver ali os dois fundamentos. A epígrafe do texto ali fala de duas famílias, de dois homens, um que construiu a casa alicerçada na areia e outro que construiu na rocha. O que construiu na rocha, meu irmão, ele teve que batalhar, né? Pegar uma picareta de todo tamanho, bater na rocha, colocar o fundamento na rocha, concreto. O camarada suou a camisa para poder construir a sua casa, enquanto o outro nem com a mão direita cavou e já fez a casa, porque queria talvez se livrar de um trabalho maior. Esse daí teve problema. Por quê? Porque veio as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, deram com força contra as duas casas, mas a casa que estava na areia desabou. Por quê? Porque não tinha fundamento. Você deve estar lembrado que na lição de número 1 a gente falou o que? Da revelação progressiva. Isto é devido à capacidade limitada do homem para compreender por causa de sua natureza pecaminosa e perversa. Deus só pode revelar a verdade aos poucos. Isso é verdade. O homem é mau, o homem é perverso, o homem tem uma natureza pecaminosa dentro de si que só vai deixá-la no dia da sua morte em Cristo ou do arrebatamento da igreja. Essa natureza pecaminosa ela foi herdada através do pecado de Adão, lá no Éden, quando ele pecou, condenou toda a humanidade a nascer já com essa natureza pecaminosa. Em Mateus 5,17, Jesus declarou: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus é maravilhoso, né? Foi o único que conseguiu cumprir a lei e dar exemplo. A revelação do Deus Redentor no Novo Testamento é o ápice da revelação divina ao homem. Lembra de Adão? O primeiro Adão lá é um tipo de Cristo. Jesus, o antítipo, né? O Adão perfeito, o segundo Adão, o perfeito, que não se contaminou, não pecou, não falhou, não errou. Esse é Jesus Cristo. As Escrituras em contexto, cuidado ao usar texto prova. A crença deve ser testada. Dá uma olhada aí na página 53. A crença deve ser testada pelo significado dada passagem bíblica em relação ao todo, o seu contexto, parágrafo, o capítulo, o livro, os demais livros da Bíblia. Não se pode isolar versículo e sair aí fazendo uma concha de retalho da palavra de Deus. Um texto prova é um versículo que pode ser citado para verificar um ponto de vista ou um ponto de crença doutrinal. Tudo bem fazer isto, se o significado exato do verso citado já houver sido determinado. Por exemplo, Marcos 7, 17 a 19. Você está com a sua Bíblia aí? Rapidinho aí, pegue aí no segundo livro do Novo Testamento, em Marcos, no capítulo de número 7, e versículo 17 a 19, e você vai ter a seguinte perícope. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Olha o que Jesus está falando. Então, Marcos 7, 17 e 19 é citado como texto prova,
para o entendimento de que agora pode-se comer todo e qualquer tipo de alimento. Por quê? Porque os judeus falavam, e até hoje falam, os judeus ortodoxos, que não se pode comer, por exemplo, carne de porco. Aqui no Brasil é comum, não sei se no Canadá, nos Estados Unidos, sei que aqui é comum você comer carne de porco, mas para lá eles têm o animal como imundo. E Jesus estava dando um ensinamento de que o imundo não é aquilo que entra, que a gente come e depois a gente elimina. É aquilo que sai da nossa boca, porque está aqui, ó, no coração ou na nossa mente. Rapaz, Jesus é maravilhoso. É por isso que eu gosto do Novo Testamento, né? Eu amo o Antigo Testamento também, claro, mas eu gosto do Novo Testamento porque o Novo Testamento a gente parece assim que está mais próximo, né, de Jesus. Parece assim que nós estamos muito próximo dele. E isso aqui é uma verdade bíblica, porque nós só vamos, eu sempre falo isso nas minhas aulas, nós só vamos ver Deus através de quem? De Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ter acesso a Deus através de Jesus. Foi por isso que Jesus, ele se entregou. Ele veio aqui a este mundo cumprir a sua missão para a nossa redenção. Nós nem corpo glorificado suportaríamos ver a glória de Deus, meu irmão. Deus é imenso, é muito grande, não há palavras para definir Deus, mas veremos Deus através de Cristo. Isso aí é uma maravilha, né? Outro texto relacionado a este princípio é Atos 10, 9 e 15. E no texto de Marcos temos o ensinamento de Jesus esclarecido no versículo 19, e a passagem de Atos relata a visão de Pedro sobre os animais imundos baixados em um lençol, né, cuja visão desmata e come. Isso era para confrontar um tradicionalismo e um legalismo, né, que os fariseus tinham colocado. Meus amados irmãos, eles colocavam fardos nas pessoas, fardos doutrinários, que nem eles mesmos suportavam. Eles eram hipócritas. Se um jumento deles caísse num lodaçal que não saísse, uma vaca, um garrote, jamais eles deixariam lá. Eles pegariam e colocariam. Eles não estariam, olhariam para um lado e para o outro. Não tenho ninguém, vou lá e vou tirar meu animal, vou deixar morrer. Eles eram hipócritas. Mas se eles vissem alguém fazendo isso, aí eles condenavam. Aí ele dizia, vocês não podem fazer isso, a lei não permite. E Jesus bateu veementemente nesses hipócritas, que no capítulo 23 é um capítulo só destinado a eles, né? O azorrague de Jeová veio para cima deles. Correto? Temos então a unidade e a harmonia das escrituras que convivem com o fenômeno de revelação progressiva, pelo qual se entende no curso dos escritos sagrados. A verdade se revelou paulatinamente, certo? O texto de 1 Pedro 10, 1, 10 e 12, referencial para o conceito de revelação progressiva, evidencia que a. Os profetas inquiriram e trataram diligentemente acerca da salvação, enquanto profetizavam sobre a graça que seria manifesta. B. Indagaram que o tempo de cumprimento o Espírito de Cristo indicava, enquanto testificavam anteriormente, os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Isaías, é claro, ao profetizar a respeito de Cristo, bem como outros profetas do Antigo Testamento. Outro texto de referência para este tema é Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, onde Cristo é apresentado como a expressa imagem de Deus, que antigamente falara de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Né? Esse versículo é profundo, mas que a nós falou-nos nesses últimos dias através do Filho. Outras passagens apontam para Cristo como a revelação encarnada, porque imagem de Deus, Filho unigênito, homem perfeito. O que falar de João capítulo 1, versículo 1, não é verdade? O que falar de Efésios capítulo 4, versículo 13. Enfim, em hermenêutica, assim como em teologia bíblica, há teorias. Existem teorias que insistem em destacar diferenças entre teologias, autores bíblicos ou entre redatores e editores bíblicos orientados por diferentes perspectivas teológicas. Embora seja admissível falar em teologia paulina, teologia joanina e outras, essas designações,
devem servir para a indicação de corpos escriturísticos, né, determinados e seus respectivos conceitos, terminologias, ênfases e questões abordadas, mas não para sugerir contrariedade entre os livros sagrados. Vocês entenderam? Eu entendi. É porque os corpos escriturísticos, eles servem sim como um apoio para a gente poder estudar a Bíblia, mas não para definir o que de fato ou para contrariar o que de fato é a doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, a teologia joanina, que é uma teologia baseada nos escritos de João, ela não vem para dizer que a doutrina de Cristo, por exemplo, o Sermão da Montanha, através do Sermão da Montanha ele vem instaurar o reino dos céus, não é para contrapor, não é para fazer contraponto, e sim para fazer um casamento, uma junção. Então esses corpos escriturísticos que ele trabalha aqui, teologia paulina, teologia joanina, são todos, na verdade, baseados na doutrina de Cristo. Certo? Então, revelação divina somente nas escrituras. A história registra o homem, registrado do homem, data de vários milhares de anos. Então, durante esse tempo, a inteligência humana deu origem a muitos pensamentos nobres, mas deu também origem a muitas noções erradas, enquanto o homem, observando o seu entorno, tentou dar-lhes explicações adequadas. 5 séculos antes de Cristo, os gregos se batiam querendo entender de onde nós viemos, para onde nós íamos, enfim, né? Então, toda teologia e doutrina cristãs devem ter uma única fonte, a Bíblia. Podemos encontrar a verdade de Deus apenas procurando entender corretamente o que? As Escrituras. Não adianta o camarada tentar, através da ciência, e com todo respeito à ciência, a ciência está aí, né? Mas não adianta. A verdade bíblica doutrinária a gente só encontra através da fé, lendo a Bíblia e acreditando na pessoa de Jesus, e ponto final. Meu amigo, a ciência anda lado a lado com a fé. Onde acaba a ciência, começa a fé e acabou, meu irmão. Eles não tem como comprovar uma opção de coisa. Por isso nós acreditamos pela fé. Texto de número 4, a determinação da verdade doutrinal. Né? A doutrina vem apenas de passagens que proclamam a vontade de Deus para todos os homens. Presta atenção nisso aqui. Ó. A Bíblia, biblos, né? Que significa livros. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Irmão, presta bastante atenção. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas, evangelista Melk, e os relatos de guerra na Bíblia, e os relatos de abuso na Bíblia, e os relatos que assim nos chocam às vezes quando a gente lê, se eu não me engano, acho que é Levítico capítulo 19, que uma mulher foi esquartejada e os seus pedaços foram enterrados em diferentes pontos de Israel. Meu irmão, o conjunto, esse compêndio de livro aqui, ó, ele foi dado por quem? Foi o homem que simplesmente escreveu, eu agora tive uma iluminação, veio aqui uma fada madrinha, bateu na cabeça e agora eu vou escrever. Isso aqui foi dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, para a iluminação da mente pobre humana. A nossa mente é muito limitada. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Isso aqui é a palavra de Deus fechada, aberta, na estante, em cima da mesa, segurando ela para ir para o templo. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você já ouviu isso de determinadas outras fontes, esquece. Aqui você precisa, se você é cristão pentecostal, você precisa acreditar na doutrina pentecostal. Se você é neopentecostal, aí tudo bem. Se você é tradicional, se você é isso ou aquilo, aí tudo bem. Aí você conversa lá com com a diretriz da qual você acredita. Mas se você é cristão pentecostal, nós temos uma linha em que nós acreditamos. E Deus não nos julga por isso. Deus não vai nos lançar no inferno por muitas das vezes nós não compreendermos a Bíblia como um todo. Porque a Bíblia é algo extraordinário. Nós somos limitadíssimos. Então, presta bastante atenção aí. Ó.
Determinar a doutrina não significa que algumas coisas da Bíblia sejam verdade e outras não. Com toda a verdade doutrinal, passagens que declaram a vontade de Deus aos homens hoje é-nos útil de um modo mais particular, pois exige algo de nós. Então, tudo na Bíblia é útil, né? A gente não faz, explico de novo, uma teologia da conveniência, não. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui não faz, isso aqui não desfaz. Se fosse assim, meu irmão, se a gente fizesse uma teologia da conveniência, era muito fácil a gente arguir um pensamento, por exemplo, contra o dízimo. Né? Ah, não, o dízimo ficou só no Antigo Testamento, só lá na lei. E a gente até hoje faz isso. Né? Ah, então por que a gente não faz outras coisas? Porque tem coisas que são enraizadas da própria cultura judaica. E o dízimo, por exemplo, ele não veio de Moisés, vem bem antes. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Ora, Abraão viveu muitos anos antes de Moisés. Então a gente precisa perceber e entender a Bíblia como um todo. E não isolar versículos e jogar no YouTube aí como muitos fazem, né? Ao seu bel prazer. Correto? Precisamos adequar, né, o direito aos costumes. Precisamos adequar os costumes à Bíblia. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz aqui. Por quê? Porque muitas das vezes, né, os costumes se adequam ao direito. O que é isso, Mel? Aqui no Brasil nós temos uma cultura, nós temos toda uma antropologia, nós temos todo um comportamento e costumes que nós determinamos como moral e que ao longo dos anos esse comportamento moral ele vai se modificando. Mas aquilo que é ético e que é princípio, isso é imutável. Né? Então a gente precisa adequar os costumes e a palavra de Deus e não a Bíblia se amoldar às doutrinas do mundo. Não é verdade? Então, segundo de João, verso 9, é diferente de segundo de João 12. Né? O versículo 9 proclama um princípio eterno que é hoje, como era nos dias em que João escreveu a epístola. Quem não permanece nos ensinamentos de Cristo e vai além deles, não tem Deus. O versículo 12, né, de 2 de João também é verídico, mas não proclama uma verdade eterna, que tem implicações para as pessoas do mundo contemporâneo. Então, a doutrina é determinada por passagens que proclamam a vontade de Deus para os homens em todos os tempos. Melk, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que proclama a vontade de Deus para os homens em todos os tempos. Segundo de João, abra sua Bíblia aí, só para a gente não ficar nas palavras. Segundo de João, verso 9. Olha aí, olha que maravilha aqui que nós temos aqui. Ó. Diz-nos assim, a versão que tem em mãos é a NVI, Nova Versão Internacional. Vamos lá. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. O versículo 12. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Lembrando que o apóstolo João foi desterrado para a ilha de Patmos, onde ele teve, né, a revelação do Apocalipse, e também, depois de algum tempo, escreveu, né, todos os seus livros, e com certeza não estava próximo aos irmãos que de repente estavam ali na cidade de Éfeso, mas em que breve ele iria revê-lo. Né? Lembrar que João também foi o único dos apóstolos que morreu de forma natural, como Jesus havia profetizado no capítulo 21 do livro de João, do Evangelho de João. Correto? Lembra daquele episódio com Pedro? Somente os ensinamentos das Escrituras obrigam diretamente à consciência. No início dessa lição, definimos a doutrina como sendo substância e o conteúdo da fé cristã. Claro, proclama a vontade de Deus aos homens em todos os tempos. É doutrina, é conteúdo e é fé, que faz parte da nossa fé cristã. Uma parte específica deste conteúdo é o grupo de mandamentos que determinam diretamente o comportamento cristão. Eu acho muito interessante que tanto os povos antigos quanto o povo de Israel, ele teve ali não só uma doutrina, mas teve mandamentos, diretrizes para o seu comportamento, tanto na vida social quanto na vida espiritual. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, que é Rabi, né, o doutor Assis, e ele disse que, eu perguntei para ele, né, por que tantos ritos
que o povo de Israel tinha que fazer para uma coisa que hoje a gente não precisa fazer nada disso, né? A gente precisa degolar aí um cabrito, não precisa oferecer, quem é mais pobre, 2 rolinhas ali, para, por exemplo, expiar o nosso pecado. Claro que a gente entende que Jesus morreu, ressuscitou e ele é o maior sacrifício. Aí ele me respondeu assim, porque naquele tempo as pessoas elas eram muito idólatras. As nações circunvizinhas a Israel eram um povo muito idólatra e Deus ele determinou que Moisés fizesse tudo aquilo que a gente já leu no livro de Êxodo, livro de Levítico, Números e Deuteronômio, todos aqueles aparatos para que eles pudessem, de uma maneira sistemática, atender os pré-requisitos pela qual Deus estava, né, chamando a responsabilidade para a adoração perfeita a Deus. Eu gostei muito da explicação e guardo isso no meu coração. Então, primeiro, o mandamento direto é mais claro. Aquilo que é diretamente condenado nas Escrituras está em nosso direito de condenar hoje, né? Segundo, implicação racional. Não é tão clara quanto o mandamento direto, mas deve ser considerada. Por exemplo, a embriaguez é condenada nas Escrituras. Dessas passagens podem implicar racionalmente que o uso indevido de drogas deve ser condenado também. Não é porque a Bíblia só condena a bebida que não condena a droga, né? É que nem a palavra prostituição, ela vem do termo porneia. Essa palavra porneia no grego, ela abarca o todo. A fornicação, o adultério, a prostituição, enfim, toda sorte de pecados sexuais ela envolve ali. Estou dando esse exemplo porque me veio à mente aqui agora. Da mesma forma que ele coloca aqui da questão da embriaguez. A mesma coisa da lascívia, da usura e de tantos outros pecados capitais. Terceiro, o princípio eterno é importante, embora frequentemente menos claro que o mandamento direto. O princípio eterno aí é que devemos procurar imitar a Deus e demonstrar amor uns aos outros da forma como Cristo fez. Eu ouvi essa semana, não sei se eu estava assistindo alguma coisa, se eu estava falando com alguém, não me lembro agora, mas me lembro de alguém dizendo bem assim, que acordava pelo dia e alguém ia tomar um café assim na varanda da casa, olhar os pássaros cantar, alguém perguntou, e aí falando, como é que você está? Ele disse, eu estou tentando me parecer com Jesus Cristo. Né? E se todo mundo tentasse se parecer com Jesus Cristo, com certeza as suas ações seriam melhores. Quarto lugar, em 1 Coríntios 8:10, a consciência é vista operando na pessoa fraca. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Interessante notar que, se alguém acredita que algo seja pecado e o fizer a si mesmo, indo contra a própria consciência, aquilo se torna de fato pecado para essa pessoa. Em tal caso, não por causa do ato em si, mas porque o espírito de desobediência foi a sua motivação. Forte e corretíssimo. E tem muita gente fraca na fé, meu amado irmão. A gente precisa cuidar com esse povo, na verdade. Texto de número 5, a gente acaba a lição de número 3, depois nós vamos para a lição de número 4. A natureza prática das Escrituras. A Bíblia não pretende ser uma enciclopédia de pequenas informações interessantes. Ela não é um livro de ciência. As Escrituras, embora contenha, né, a ciência nela, o que ele diz é as Escrituras têm um único tema que já descobrimos, a redenção pela fé em Jesus. Isso aqui é fato, estudamos exaustivamente aí no livro retrasado, não é verdade? Responsabilidade pela luz. A Bíblia consiste verdadeiramente em um livro cuja mensagem é questão de vida ou morte. É sim, sim ou não, meu irmão? Ou é céu ou inferno, ou é Jesus ou é o diabo. É porque muita gente gosta de maquiar, né? Gosta de pregar para massagear o ego. Mas eu acho que a gente poderia voltar, de repente, a palavra, que nem as mensagens de João Batista, né? Difícil é encontrar um púlpito que aceite isso hoje, na verdade. Não são todos os lugares, mas em muitos lugares aí as mensagens de um teor mais de João Batista não são assim muito bem recebidas, não é verdade? Então nós temos aí, ó, a Bíblia então consiste verdadeiramente em um livro cuja mensagem é questão de vida ou morte. A Bíblia é o único lugar
onde pode encontrar informações acuradas sobre Deus e o destino eternal dos seres humanos. Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração em lição de número 3, e já já a gente já vai para a lição de número 4. Vamos tomar um refresco aí, né? Vamos tomar aí uma água e já já a gente volta para a lição de número 4. Deus abençoe o nosso coração.